Oi, gente! Finalmente tomei vergonha na minha cara e vim gravar o vídeo sobre o college, que eu estou devendo há anos-luz para vocês. Então, se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo. Bom, pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Amanda. Eu vim para a cidade de London, na província de Ontário, com meu marido, Gabriel, e com os meus 2 gatos. Chegamos aqui em novembro de 2018. Em janeiro de 2019, eu comecei o curso de Design Gráfico no Fanshawe College. Esse curso tem duração de 3 anos, são 6 semestres no total. E eu vou contar para vocês tudo que eu tô achando até então e também responder umas dúvidas que o pessoal me mandou lá no Instagram. Para quem ainda não sabe, existem diferentes tipos de credenciais no college. Na Fanshawe você encontra 6 tipos de credenciais diferentes e elas são baseadas no tempo de duração do seu curso. O degree é uma credencial correspondente ao bacharelado no Brasil e são 4 anos de estudo full time. O College Certificate são menos de 4 semestres de estudos. O College Diploma é pelo menos 4 semestres de estudo. O Advanced Diploma, que é o meu caso, são até 6 semestres de estudos, ou 3 anos. O Graduate Certificate é como se fosse uma pós-graduação que vai exigir um diploma prévio para você fazer esse curso. E o Fanshawe College Certificate é um programa de 2 semestres de estudos. Agora que você já sabe um pouquinho sobre credenciais que você pode encontrar em um college no Canadá, eu vou falar um pouquinho sobre como eles dividem o ano letivo aqui. O ano letivo, ele é dividido em 3 termos, de 4 meses cada um. E esses termos vão de janeiro a abril, maio até agosto e setembro a dezembro. Então, dependendo da data de início do seu curso, ele vai se comportar de uma maneira diferente de outras pessoas que iniciaram em outro momento. Vamos dar exemplo do meu curso de design gráfico, ele tem início em setembro e em janeiro. Eu iniciei em janeiro, estudo 2 semestres e tenho break, que é as férias, de setembro a dezembro. Quem iniciou em setembro vai de setembro até dezembro, janeiro até abril e vai ter o break de maio até agosto, que é o Summer Break e é o mais comum de acontecer, já que o início do ano letivo é em setembro. Então, a maior parte, a grande quantidade de pessoas inicia o college também em setembro. Uma das perguntas que eu recebo muito é em relação ao nível de inglês. Qual o nível de inglês necessário para você ingressar no college? Vamos começar do princípio. Existem basicamente 4 jeitos de ingressar no college com relação à língua. Fazendo as provas, que são o TOEFL, o IELTS e a prova da Fanshawe mesmo. E a 4ª opção seria o curso do Pathway, que é o curso de inglês voltado para fins acadêmicos que você faz antes de iniciar o seu curso de fato. O Pathway é o jeito mais caro. O TOEFL e o IELTS você pode fazer ainda do Brasil. E a prova da Fanshawe mesmo você pode fazer apenas aqui, né? No caso, ela é Insight. Então, pode ser que saia um pouquinho caro também para você vir exclusivamente só para fazer essa prova. No TOEFL, eles exigem overall de 79. E no IELTS, eles exigem overall 6, com nenhuma nota abaixo de 5,5. Eu fiz 2 provas. Eu fiz o TOEFL e eu fiz o IELTS. O TOEFL, eu tirei 77. Sim, gente, eu tirei 77. Eu precisava de 79. Eu fiquei bem frustrada. E aí, eu odiei a prova, basicamente, porque eu achei o speaking muito ruim. Todo mundo ao mesmo tempo falando com o computador numa sala. Não exatamente ao mesmo tempo, mas próximo, sabe? E o que eu mais odiei foi o fato de que quando eu respondia, eu ouvia a minha resposta com um pouco de atraso e aí eu ficava me corrigindo o tempo todo e não conseguia desenvolver. Então foi bem frustrante. E aí eu decidi que a minha próxima tentativa seria o IELTS. No IELTS, acreditem se quiser,
eu tirei exatamente o que precisa. Eu tirei 5,5 no speaking e no listening e tirei 6,5 no writing e no reading. Então, assim, gente, eu vim com o mínimo exigido pelo college. O fato de você estar em um país diferente, sem saber o que esperar, é uma coisa que te tira da tua zona de conforto. Então, eu acho que mesmo que essa experiência fosse na sua língua materna, ou seja, em português pra gente, ia ser assustadora de qualquer jeito. No começo, eu ficava bem assustada, apesar de que eu entendia, vamos dizer, 80% do que era falado. Depois que eu fui me familiarizando, ficando mais confortável, entendendo um pouco mais a estrutura, como as coisas iam acontecer, eu fui ficando mais calma e passei a entender melhor. Hoje em dia eu tenho, tipo, zero dificuldade. Zero, gente. Absolutamente. Existem pessoas canadenses na minha sala que têm muito mais dificuldade do que eu, inclusive no writing. São coisas, tipo, que a gente, que é brasileiro, que geralmente já tem uma graduação, que já vem pra cá com uma bagagem nas costas, digamos assim, querendo ou não, isso ajuda no processo aqui, entendeu? Então, o que eu queria dizer pra vocês, se vocês alcançarem o mínimo, venham sem medo que dá certo, tá? Façam o que vocês têm que fazer, estudem o máximo que vocês conseguirem de inglês, porque quanto maior o seu nível de inglês, menor perrengue você vai passar, e isso é fato. Se você puder, venha com 100% na prova, entendeu? Mas não fique com medo, porque se você tiver o mínimo que precisa, esse mínimo ele é exigido por algum motivo. Então eu, como pessoa que tirei o mínimo que precisa, eu tô dizendo pra vocês. Consigo acompanhar e tá tudo certo, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Uma outra pergunta que vocês me mandaram lá no Instagram foi em relação à quantidade de aulas que eu tenho na semana. Então eu vou deixar aqui pra vocês o meu schedule, minhas aulas, para vocês verem mais ou menos como essas aulas são divididas, mas basicamente são 19 aulas que eu tenho na semana. Geralmente não dá tudo isso, tá? Porque eu tenho bastante work period, que é eles dão um tempo na sala de aula pra gente trabalhar nos projetos. Eu não sei muito bem em relação a créditos, mas eu sei que tem que prestar atenção na quantidade mínima de créditos requeridos pelo governo para o curso ser considerado full-time. Então, prestem atenção nisso. Eu nunca mexi na minha quantidade de aulas. Sempre deixei o college fazer tudo por mim. Eles que fazem minha matrícula nas aulas. Eles fazem tudo. Eu só vou na aula. Então, se você pensa em mexer ou precisa, fiquem atentos a isso. Em relação às provas e avaliações no college, vai depender muito do curso que você vai escolher. E dando o meu exemplo, que é o que eu tenho mais base para falar, o meu curso eu não tenho muitas provas. São pouquíssimas provas que eu tenho, 1 ou 2 por semestre, porque o meu curso ele é muito voltado para projeto. Então, toda semana eu tenho um projeto de todas as matérias. Praticamente assim é a minha vida. Toda aula tem alguma coisa para entregar. É bem puxado, tá? Não é porque não tem prova que é tranquilo, não. É bem puxado, mas vai variar conforme o curso que você vai escolher. Existe uma semana em cada semestre que eles chamam de Exam Week, que é uma semana só de provas, que ela é após a Reading Week. A Reading Week é uma semana sem aulas que você tem só para estudar para essa semana de testes. No meu caso, como eu não tenho os testes, eu uso essa semana de Reading Week para dar uma adiantada nos trabalhos. Seria ideal. Geralmente eu não faço, porque eu sou last minute worker. Mas seria o ideal aproveitar essa semana para adiantar o que você tem para fazer ou para descansar se você estiver muito cansado. Em relação ao trabalho, eu comecei a trabalhar final de julho do ano passado e eu entrei em férias, acho que metade de agosto, mais ou menos. Então, ano passado eu passei 2 ou 3 semanas trabalhando e estudando ao mesmo tempo.
E naquele momento tava ok. Eu tava trabalhando 20 horas por semana e estudando normalmente. Esse ano que eu comecei o semestre trabalhando 20 horas por semana, ficou puxado pra mim. Tava sendo muito puxado, eu sentia meu rendimento caindo muito, então eu pedi pra minha gerente diminuir a quantidade de horas no trabalho. Antes dessa crise do Covid, eu tava trabalhando 16 horas, então tava trabalhando 2 dias na semana, 8 horas por dia. E aí ficou mais ok, assim, porque como a minha carga de projetos é muito grande, em casa eu tô sempre trabalhando nesses projetos, basicamente, então tava me sobrando pouco tempo e eu não tava conseguindo administrar muito bem e acabei tendo que pedir para diminuir a quantidade de horas de trabalho por semana. Então, assim, é puxado, mas é uma coisa extremamente importante, porque esse trabalho entry-level vai te dar a experiência de trabalho aqui no Canadá, não a que você vai precisar futuramente, mas a referência que você vai precisar futuramente. Alguém que seu empregador vai poder ligar e confirmar que você é uma pessoa que leva o trabalho a sério, que você cumpre horário, que você não cometeu nenhum crime nesse tempo, essas coisas. Então, é extremamente importante você criar uma referência aqui no Canadá, seja ela em trabalho part-time, seja ela em trabalho voluntário, seja ela em trabalho de qualquer tipo que for. O importante é você criar essa referência para futuramente você conseguir um emprego na sua área de uma maneira menos trabalhosa. Só uma coisa é importante dizer que, com certeza, não é só isso que depende de você conseguir um emprego na sua área, mas pode ser uma parte bem importante e, pelo que eu vejo, é uma parte bem importante. Então, não levem isso como regra absoluta, mas algo que acontece de uma forma frequente. Bom, nível de cobrança dos professores, eu acho que eles cobram o que é preciso. Existem alguns que cobram mais e outros que cobram menos. Por exemplo, nesse semestre eu tô tendo aula de fotografia. O professor, ele é zero exigente. Eu já pedi pra aumentar o prazo de entrega de um projeto, ele aumentou pra mim. Ele dá aula, tipo, bem de boa, bem tranquilo, sabe? E rápido, ele não toma muito tempo. Os projetos dele, ele não exige tanto, porque ele sabe que fotografia não é uma matéria que é considerada, digamos, essencial para um designer gráfico. A gente tem que entender um pouco de fotografia, mas não vai ser o nosso day by day job. Quando a gente precisar de um fotógrafo, provavelmente a gente vai contratar um. Então, eu acredito que ele tenha essa consciência e não seja tão exigente por conta disso. Já tem outras matérias que tem pessoas que são professores que são extremamente exigentes, que dão notas extremamente baixas, e às vezes você não tem nem no que se basear essas notas, porque são coisas completamente subjetivas. De uma maneira geral, os professores são exigentes, eles exigem o suficiente para fazer você se desenvolver, sair da sua zona de conforto, mas não é uma coisa absurda. Então, eu acredito que dá para comparar um pouco com o nível de exigência dos professores que a gente tem no Brasil. Não muda muito, gente. É uma coisa bem padrão, digamos assim, em relação a isso. Quanto à estrutura do college, eu achei a estrutura fantástica. Assim, você encontra... É uma cidade lá dentro do college. Eu tô no campus principal. Eu acredito que os outros campos não são tão grandes e tão completos quanto o principal. Mas você encontra restaurantes, você encontra loja de papelaria, de livros, você encontra loja de roupa, você encontra a biblioteca enorme com muita coisa lá dentro, inclusive aluguel de equipamentos como câmeras, computadores, luz, tripé, flash externo, tipo, todo tipo de equipamento você consegue encontrar. Existe o catálogo no site da biblioteca da Fanshawe, para quem quiser dar uma olhada. Você não paga nada por isso, consegue alugar só com a sua carteirinha.
Porém, você se compromete a cuidar daquele equipamento. Se ele voltar com algum tipo de problema, você vai ter que se responsabilizar. Se você quebrar, você paga. É uma coisa bem legal. Além disso, nós também contamos com bar dentro do college. Então, se você terminou as suas aulas, quer fazer aquele happy hour, o bar está lá para você. Existem também laboratórios que são chamados Homework Labs. Você encontra computadores para você usar. Lá vão ter. Existem salas de jogos para você passar os seus tempos livres com os seus amigos. Tem uma parede de escalada, tem academia de ginástica, tem quadras de esportes, tem médico, farmácia e tem as salas de aulas, né, gente? Porque temos que estudar no meio de tudo isso. Mas é muito legal a estrutura, eu fiquei bem surpreendida positivamente, eu não esperava ter tanta coisa lá. Se você quiser que eu faça um vídeo gravando um tour pelo college, deixa aqui nos comentários. Nesse momento não vai dar por conta do nosso tempo de quarentena, o college está fechado e a gente está tendo aulas online. Mas assim que tudo isso passar, eu posso gravar um vídeo para vocês se interessar. Bom, gente, em relação às notas, o sistema é um pouquinho diferente. A gente tem as notas dos trabalhos, das provas, dos projetos. Esses trabalhos, projetos, provas, eles têm diferentes pesos. Então, às vezes é 100%, às vezes é 80%. Então, depende muito, o professor que meio que define isso daí. A nota final, ela vai ser em letra, então tem A+, A, B+, B, C+, C e assim por diante, até o E, eu acho. Eles exigem um GPA de 2.5 para você passar. O GPA é a média dessas notas, que vai depender da nota que você tirou e da quantidade de créditos de cada matéria. E esse GPA mínimo, ele é geral, ou seja, se você foi mal numa matéria, mas muito bem na outra, meio que compensa, sabe? Essa história de nota é um pouco complicado. Se alguém entender melhor do que eu, tiver uma explicação melhor que a minha, pode deixar aqui nos comentários. Eu tô passando pra vocês o que tá no site da Fanshawe. Bom, gente, então foram essas as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu senti que ficou um pouco repetitivo. Eu já tinha gravado um vídeo aqui sobre o college bem no comecinho, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas eu resolvi gravar mesmo assim, deixar aqui registrado e ajudar quem precise dessas informações e esteja pesquisando um pouco mais sobre college aqui no Canadá. Como consideração final, eu queria deixar aqui a minha opinião, dizendo que é sim um investimento bem alto. A estrutura do college é incrível, não me decepcionou em nenhum momento. Mas apesar do ensino ser prático e que eu acho que isso vai ser bem proveitoso para quando a gente entrar no mercado de trabalho, eu acho que a parte teórica deixa um pouco a desejar, sim, então estejam preparados. Eu acredito que para muitos o college é apenas fim imigratório. Eu não quis encarar assim, apesar de estar usando para fins imigratórios, eu quis encarar o college para mim como um recomeço, fazer uma coisa que eu gostasse, para se tudo der errado e eu tiver que voltar para o Brasil por algum motivo, eu ter uma profissão que eu goste e que me dê chances de entrar no mercado de trabalho onde quer que eu esteja. Então, é assim que eu tô encarando e eu espero ajudar vocês de alguma forma. É isso aí, eu espero que vocês gostem, deem um like, se inscrevam no canal. Chegamos a 500 inscritos por aqui, eu tô muito feliz, muito obrigada por quem não desistiu deste canal. E eu espero ser um pouquinho mais frequente pra vocês. Então eu vou fazer o máximo, beleza? E só um último pedido. Quem tiver sugestões de vídeos, pode deixar aqui nos comentários pra mim. E vai ser um prazer trabalhar para trazer mais informações para vocês e ajudar vocês aí ainda do Brasil. Tá bom? Um beijo grande e a gente se vê. Tchau!